Palestrante de agora, Felipe Giraud, pedagogo especialista em língua brasileira de sinais. Atualmente é pesquisador e tradutor-intérprete da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de bioquímica médica. Atua como tradutor-intérprete de conferências nacionais e internacionais e outras atividades relacionadas a Libras e educação de surdos. É coordenador do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, NAPNE, do IFE Fluminense. Seu tema é Estratégias de Versão Voz. Boa palestra! Fala criativo, criativa! Que bom ter você aqui conosco. Aliás, é um prazer enorme. Eu agradeço o convite que me foi feito pela coordenação da Central Carioca de Intérprete para estar com vocês nesse momento de formação. Eu espero que você faça bom proveito. Meu nome é Felipe Giraud, como muitos já me conhecem, sou da Giraud Traduções, responsável basicamente pela formação na versão voz. Pois é, e talvez para você que esteja começando agora ou que esteja interessado em participar e conhecer mais sobre a versão voz, esse é o momento. Então eu te convido a participar desse momento de formação, dessa palestra que está tentando de alguma forma colaborar com o teu processo de formação. Ao contrário do que você imagina, é um pouco mais fácil do que dizem por aí. Então quero dividir com você a minha experiência na área de tradução para a versão voz, né? Que é da língua de sinais para a língua portuguesa, ok? Bom, me apresentei, meu nome é Felipe Giraud, eu sou pedagogo, eu sou especialista em língua de sinais, coach na formação de intérprete na área da versão voz e também agora atuando na rede federal de ensino. É um prazer enorme, como eu já disse, agradeço o convite de fazer parte desse grupo seleto e tenho certeza que você vai aproveitar bastante esse momento. Vamos lá? Então eu quero começar falando com você um pouco sobre a nossa proposta, né? Quero apresentar como é o nosso curso, como a gente tem lidado com a formação ao longo desses pelo menos 20 anos de área de atuação, de pesquisa e de colaboração para a formação do tradutor. Bom, primeiro eu gostaria que você entendesse um pouco sobre o curso. O curso ele existe uma vez que a gente entendeu a necessidade de ajudar, de colaborar com o processo de tradução para muitos intérpretes que tinham dificuldade, talvez aí ligado ao medo, àquilo que ouviu, ao mito, ao próprio mito de que a formação, né, ou de que a atuação para a versão voz é muito difícil. Então, a gente começamos a planejar e criar o curso de versão voz, oferecido já em muitos lugares do Brasil. E a nossa metodologia se diferencia basicamente porque atendemos todos os alunos de forma individualizada. E aí a gente dá, então, o retorno do material que é produzido. A nossa metodologia é baseada no Media Training, que oferece ao estudante a oportunidade de ver e rever o próprio material produzido. Então, é esse o nosso diferencial, é por isso que nós somos conhecidos no mercado de trabalho, pela atenção, pelo carinho e a dedicação que nós oferecemos a essa atividade que consideramos assim, de extremamente importância na formação do tradutor e intérprete. Bom, para começar a falar e lembrar a você que usamos basicamente metodologias parecidas com o curso de formação para oratória, que tem muito a ver conosco, nós trabalhamos então com ênfase à voz. E parece tão óbvio, né? Mas não, deixa eu explicar qual é a ênfase que trazemos com relação aos cursos de oratória. Por exemplo, queremos saber o que está acontecendo nessa hora de produzir a voz. É aí que mora então o grande segredo da sua formação, da sua atenção para o exercício de versão voz. Faça! Treine, não tenha medo. Senão, você nunca vai saber quais são as suas possibilidades e as suas limitações para a versão voz. Então, a nossa dica é: produza, treine, seja ousado na formação. E um dos grandes autores que nós utilizamos aí por falar em criatividade, ousadia, é Paulo Ronay. Paulo Ronay vai falar para a escola de tradutores da sua época ainda, para
intérprete das línguas orais, mas que serve muito para a gente sobre o ato criativo. E nós vamos falar sobre a visão da tradução semiótica, que é traduzida também para ele, para esse momento de discussão. E você vai entender mais o porquê desse movimento, né, dessa situação de sermos mais ousados e criativos no processo da nossa fala. E, dizendo sobre fala, é ela que é o nosso objeto de investigação hoje, para entender um pouco melhor sobre versão voz. A propósito, veja esse material. Será que você sente alguma coisa parecida com relação a isso? Bom, deixa eu te convidar. Eu quero propor então que agora você faça uma tradução para mim. E a gente vai oferecer esse material de tradução. Eu vou citar um nome aqui, a gente tem uma listinha no celular das possíveis pessoas que estão inscritas, né, nesse curso. E eu vou então pedir para que... Brincadeira. É simplesmente para saber se é verdade essa sensação ou algumas dessas sensações apresentadas para você. É muito comum os intérpretes terem dificuldades e dizerem para a gente que é exatamente assim que se sentem. Perna tremendo, calafrio, sudorese, né? Excessivamente, dor na barriga, dor no estômago, enfim, tremedeiras, a voz rouca, rouquidão, ela engasga. Será que você também passa pela mesma situação? Quem nunca? Aliás, será que isso cessa? Eu acredito que você vai poder me responder durante a caminhada. A propósito, nossos alunos têm nos dado feedback muito legais a respeito do controle. E é exatamente esse controle que nós vamos discutir aqui. Esse controle emocional que sobrecarrega a sua fala na hora de fazer a versão voz. Vamos lá? Eu tenho algumas coisas para apresentar para você. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção para desmistificar essa situação de que, ou essa fala, esse mito de que a versão voz não é para mim porque ela é muito difícil, é você entender que a língua portuguesa é sua. Aliás, a língua oral de onde nascemos, ela é nossa, com propriedade, legitimidade e nos dá muita condição, certeza, segurança de desenvolver um bom trabalho. Pois é, a língua portuguesa é a nossa língua mãe e nós deveríamos sentir grande segurança quando falamos de versão voz. Ao contrário daquilo que dizem por aí. Não gosto de língua portuguesa. Por favor, criativo, criativa, pare com esse tipo de vocabulário. Não admita esse tipo de frase. Não faz sentido pra gente. Então, seja você criativo e criativa e ousado no uso da própria língua portuguesa. Para quem que a gente realiza a versão voz? Já pensou sobre esse aspecto que é fundamental? Quando nós estamos sinalizando, nós trafegamos pela língua de sinais com o máximo de esforço e criatividade para que a clientela surda possa entender com mais precisão aquilo que nós queremos. Isso envolve vários tipos de traduções, correto? Bom, e agora, na versão voz, o teu público-alvo não é mais o surdo, ele é o ouvinte. Então você deve trabalhar com o mesmo esmero, com a mesma intensidade e esforço para que a mensagem seja clara e confortável. Muito mais que clara, também confortável para que essa comunidade de ouvintes possa se sentir acolhida durante a tua voz. A sua voz é o seu cartão de visita. Portanto, a tradução de versão voz, ela pode deixar marcas positivas ou negativas logo no início da sua tradução. E é isso que nós vamos ver aqui durante a nossa palestra. Quirilos 2005 vai dizer que o ato comunicativo, a comunicação, é a ferramenta mais importante que nós temos para a evolução profissional. Isso em qualquer área. Pense sobre isso. Saber se comunicar é muito importante. Versão voz é um ato comunicativo. E isso, para a nossa vida profissional, é muito, muito significativo para que as pessoas reconheçam aquilo que temos de maior qualidade durante o desempenho do nosso trabalho. E como que a Giroud Traduções definiria, então, versão voz? O processo tradutório da versão voz é um processo tradutório interativo em que o objeto do tradutor é ter as suas ideias formuladas em palavras orais a fim de que sejam ouvidas e traduzidas eficientemente pela plateia.
é preciso que haja eficiência. Então, não apenas uma questão de organizar as palavras de modo esteticamente bonito, mas que seja eficiente para a plateia que está nos ouvindo. Separamos aqui alguns aspectos para falar com você durante esse momento, que você tomando nota entenderá perfeitamente qual a preocupação hoje da formação de um tradutor e intérprete para a versão voz. São 5. Esses 5 aspectos são comentados basicamente em todas as oficinas e encontros que nós temos. E separamos com muito carinho também para dividir com você. São 5 aspectos que, de acordo com a observação, mudança, manutenção, transforma completamente a maneira de nos colocarmos diante do trabalho da versão voz. O primeiro ponto, o primeiro aspecto que consideramos aqui de grande importância é relacionamento. Isso mesmo, relacionamento que pode ser consigo mesmo ou com o coletivo, com o outro, né? A quem você presta esse serviço ou está trabalhando com você. Relacionamento é algo que talvez ainda seja um tabu quando falamos de versão voz. É claro, algumas pessoas ao longo da caminhada têm nos interpelado dizendo que será que essa regra é fundamental e você vai saber de que regra nós estamos falando? Mas toda regra tem sua exceção. A exceção não pode se tornar uma regra. E do que nós estamos comentando aqui? Basicamente de que teu trabalho não pode acontecer sozinho. Você precisa trabalhar com outro colega. Quando falamos de relacionamento entre todo o universo desse tema, nós queremos destacar que o trabalho da versão voz deve ser feito com uma segunda pessoa. Pois é, não pensou sobre isso? Talvez essa segunda pessoa fosse alguém que desse importância apenas para segurar o material para você ou tomar conta de algum utensílio pertence particular seu. E não é isso. A segunda pessoa, ou o co-intérprete, ou o suporte, o auxiliar, como você quiser chamar, ele é a pessoa responsável por uma série de condições que vai transformar basicamente o modo como você encara a tradução de versão voz. Esse segundo intérprete, esse sopro, que na verdade não é o titular, ele exerce funções como pegar o copo d'água, sim, tomar conta do seu material, como falamos, fazer uma leitura que possa antecipar para você algumas informações que vão elucidar o processo tradutório, mas também vai tomar conta do espaço, o perímetro em que você trabalha, tomar conta daquele fio de microfone que acaba atrapalhando e as pessoas querem passar à frente ou enrolou enquanto você está traduzindo. Ele vai blindar você do acesso de crianças, pessoas que passam à frente, vai conseguir fazer leitura que está sendo projetada na tela para que você tenha uma boa elucidação do processo de tradução. Não entendi ou não soube muito bem de que número se tratava, de que ano estava sendo lido ou um nome estrangeiro. Esse co-intérprete vai trabalhar com você fazendo captura de todo o ambiente que pudesse interromper o seu momento de concentração. Ele impede com que as interferências externas cheguem até você durante todo o trabalho. A propósito, ele também colabora com a informação de pequenas palavras, frases, dentro de contextos, tudo que você precisa combinar com ele. Faça isso. Combine antes um toque na perna, um abraço, um agradecimento, uma pergunta, uma intervenção. No último caso, na última hipótese, ele vai assumir o microfone. Por quê? Talvez assumir o microfone no momento em que você estava traduzindo com uma evolução tal, onde não era possível perceber erro, acerto, satisfação e insatisfação com relação a nada que você produziu. Mas agora você achou interessante manter um tempo de 20 minutos e passar para o colega. Infelizmente, você vai causar uma grande ruptura do processo. As pessoas que ouvem poderão agora fazer comparações que não existiam antes. Talvez aquilo que estava ainda caminhando para o sucesso pode se tornar indesejável no processo de comparação. Esse colega pode falar mais alto, pode falar mais baixo, pode ser melhor no repertório, pode trazer um nível linguístico completamente diferente daquilo que estava sendo informado antes. Isso tudo porque passamos o microfone querendo a divisão de tarefas. Aconselhamos então que isso não aconteça. Ambos devem estudar o material, ambos devem fazer parte do processo de pesquisa com o sujeito que vai sinalizar, com o autor do material a ser traduzido. Essas
e outras informações são importantes no quesito que chamamos relacionamento. Preste atenção, relacione-se, elogie, mas também tenha liberdade para fazer intervenções que possam colaborar com seu colega. Criativo e criativa, o nosso segundo aspecto chama-se leitura. Exatamente, leituras no plural, por que não? Esse conhecimento que antecipa o processo de tradução é muito importante. E, novamente, a dupla precisa andar junto. Nós falamos isso, ele e você precisam abordar da mesma forma o seu autor, o seu palestrante que vai usar a língua de sinais. A leitura, não estou me referindo apenas ao material que você pega, impresso, livros, bibliografias. Eu estou dizendo que essa leitura pode ser um pequeno vídeo do seu sinalizante, que vai enviar para você com antecedência, aliás, para vocês dois que vão trabalhar em parceria. Pode e deve ser a leitura de uma pequena entrevista antes de começar o processo tradutório. Você vai conhecer muito mais aquele assunto e aquela pessoa que vai sinalizar, a forma que ele sinaliza, como ele vai usar a datilologia, isso tudo interfere muito no processo de tradução. Então, fazer a leitura e ter esse conhecimento, tanto da teoria do assunto tratado, quanto de todos os jeitos envolvidos no processo tradutório, vai colaborar. É claro que aqui a gente não vai conseguir aprofundar todos os aspectos com seus detalhes, minuciosos, não conseguiremos. Talvez um curso completo daria conta disso, mas estamos tentando de alguma forma colaborar com você para que você entenda a importância de observar pelo menos esses 5 aspectos, para que você tenha grande êxito no seu processo tradutório. Você, inclusive, é responsável por disseminar esse conhecimento. Imagina, chegando num lugar e podendo colaborar com informações que vão trazer sucesso para toda essa equipe. Porque quando falamos de relacionamento, estamos falando que o sucesso não é apenas de um, mas de todos. E que o desastre, a vergonha, o erro pode ser de toda a equipe quando eu me recolho nesse mundo de falta de informação ou não querendo ser solidário com o colega. Agora, o terceiro aspecto vai falar sobre o domínio dos pares linguísticos envolvidos no processo tradutório da versão voz. Parece ser óbvio demais falar que precisamos dominar a língua portuguesa, mas será que é óbvio demais dizer que você precisa também dominar a língua de sinais? Sim, ela precisa ser dominada. Às vezes não nos damos conta. Estamos presos simplesmente ao uso da língua portuguesa. Quantas vezes utilizamos palavra, sinal, palavra e engessamos o significado daquele contexto ou daquele sinal utilizado? Isso porque desconhecemos completamente o uso cultural do sinal feito. Eu preciso entender, então, de que forma semântica e pragmática aquele sinal foi empregado naquele contexto. Pois é, as escolhas lexicais, elas têm muito a ver com a vivência. O curso básico de língua de sinais que você deva ter feito em algum momento tem grande influência sobre esse processo. Ele pode ter sido um curso que te ofereceu bagagem suficiente para ampliar o repertório ou, infelizmente, te limitou ao conhecimento de apenas um significado para cada sinal feito. Como isso é ruim? E falar sobre esse tipo de conhecimento dos pares linguísticos é entender exatamente que nós precisamos ampliar o repertório, não somente de vocabulário, mas também o repertório cultural. Eu preciso estar junto, envolvido, junto com essa comunidade surda para entender mais sobre tudo o que aquilo quer dizer naquele exato momento. Existem sinais, por exemplo, que vão fugir completamente do contexto que você imaginava ser, da maneira que você ouviu esse tempo todo ou que te ensinaram lá no curso, lá atrás da sua jornada. Vou dar um exemplo muito comum, esse sinal. Quando então você está numa palestra ou numa sala de aula, e a gente pode trazer o processo tradutório para a versão voz em qualquer ambiente, para qualquer ambiente, e o surdo então levanta a mão ou um sinalizante e diz assim: o que veio à tua cabeça? Ah, farei uma pergunta. Não é? A maioria vai dizer: eu quero fazer uma pergunta. Então ele vai lá à frente, sobe, se apresenta de frente ao quadro, diz para o professor ou diz para a plateia o seguinte: o que você traduziu? Foi uma pergunta?
Você forçou a barra para isso se ajustar dentro de uma pergunta? Criativo, isso não foi um ato de criatividade, isso foi um sufoco, foi um desespero, porque então você começou pelo micro e depois você viu que não tinha mais para onde correr. Isso aqui não necessariamente será sempre pergunta, mas pode significar, dependendo do contexto, fala, pode significar colocação, pode significar uma série de palavras para a língua portuguesa. E aí, então, eu preciso ter muita atenção. Ampliar esse repertório significa perguntar no ato da entrevista se existe um sinal próprio, algum neologismo, algum sinal criado para aquela pesquisa, ou que significado aquele sinal representa dentro daquela palestra. O próximo aspecto é o conhecimento, o aprofundamento da língua portuguesa. Agora sim, nós separamos, então, de grande importância entender como aspecto específico. Preciso conhecer a língua portuguesa. E eu não estou falando daquele conhecimento gramatical que às vezes vai fazer com que nós ficamos desesperados. Não, eu estou falando de conhecimentos da língua portuguesa até mesmo no nosso dia a dia, mas que tem nome e sobrenome dentro do seu estudo gramatical. E você não precisa decorar nada disso. O que você precisa é se apropriar dessas condições da própria língua portuguesa, para você fazer e desenvolver no processo tradutório um ambiente mais seguro possível para quem te ouve. Não só para você que trabalha, mas para as pessoas não se retirarem da plateia ou começarem a fazer críticas e às vezes críticas meio que infundadas quando não há paciência. Mas será que nós não provocamos esse ambiente de desgosto? Preste atenção sobre isso. Conhecer a língua portuguesa também é ampliar repertório, por exemplo, nos aspectos culturais, transculturais, de nichos, guetos. Eu preciso entender todo tipo de linguagem. Eu preciso minimamente mergulhar sobre ele. Quando eu falo de língua portuguesa, eu me remeto ao processo anafórico da linguagem, da prosódia. Quando eu percebo que na hora de fazer, por exemplo, aquele personagem e nós viramos de lado para fazer o outro, cada um merece uma voz. E essa voz ela é dada respeitando a prosódia. A prosódia na língua portuguesa, ela traz um colorido de voz maravilhoso. Mas, quando eu não me atento para isso, eu fico usando as mesmas palavras o tempo todo, empobrecendo o texto e de maneira linear, reta. Pois é, o que nós chamamos de colorido de voz acaba ficando preto e branco. As pessoas surtam, elas querem correr, não ficam mais na palestra. Ou, quando um outro colega com uma condição melhor que a sua assume o microfone, é motivo de comparação. Que desagradável! Como seria interessante que todos compartilhassem desse conhecimento a fim de agregar valor para toda a equipe. Voltando a falar sobre a língua portuguesa especificamente, eu quero dizer para você que entender figuras de linguagem, figuras de pensamento, as gírias de um modo geral, metáfora, é compreender um processo tradutório com muito mais segurança. Por exemplo, se alguém vai sinalizar na frente com uma característica muito jovial, publicamente, a mostra, todo mundo está vendo, e de repente você traz um nível de língua portuguesa diferente daquilo que está sendo apresentado, isso fica notório, discrepante. Até ouvimos aquela frase célebre: ah, você interpretou muito bem, você ajudou ele, não ajudou? Como isso é motivo de nervoso, porque o surdo nesse processo não precisa de ajuda. Que ajuda? Ele precisa de um profissional que o acompanhe adequadamente. E olha, manter o equilíbrio é fundamental. Eu equilibro para não expor, para não ser exposto, para que o trabalho não passe por ridículo. Deixa eu dividir com você aqui uma possibilidade. Então, tem um surdo ou um sinalizante contando uma história. E isso aconteceu uma vez e eu tenho a grata satisfação de dividir com você. Uma entre outras. Então, o sinalizante, o autor surdo, o autor estava num grande momento apresentando a história de sua vida. E ela dizia o seguinte: olha, quando eu passava em frente à escola e eu dizia para o meu pai. E o pai dela respondia assim: olha, você sabe a versão voz empregada? Foi basicamente o seguinte: pai, eu quero muito estudar nessa escola, como eu gostaria, pai, eu quero ficar aqui.
aqui. E o pai então respondeu: minha filha, não, essa escola é muito longe de nossa casa. Infelizmente não vai dar. Entende a diferença? Não foi nada forçado, não expôs ao ridículo, mas tratou-se de um ato totalmente criativo para quem nos ouvia. Provavelmente a plateia que já conhece a língua de sinais esperava a mesmice, a retidão, mas você trouxe vida, vida para um processo de fala que estava presente durante a apresentação do sinalizante, mas que por omissão, na maioria das vezes, torna a fala pobre, inacessível, reta demais, sem colorido. Preste atenção sobre isso. Domine a língua portuguesa, saiba usar as gírias no momento certo, saiba usar o vocabulário dos guetos, dos nichos de atuação para que você tenha sucesso e a tradução seja brilhante. Estamos caminhando para o final dessa nossa conversa. Quanta coisa eu gostaria de compartilhar com você, mas esse curto prazo de tempo não oferece a formação na sua amplitude, mas deixa você com um gostinho e pelo menos com um interesse de poder se tornar um pesquisador. Não deixe de estudar. Nós falamos sobre língua portuguesa, lembrando a você que tem a ver com coerência e coesão, para não deixar de produzir aquilo que não faz sentido em momento algum. Agora nós vamos falar sobre o aspecto relacionado à autoestima, à autoimagem. Você consegue definir? Consegue diferenciar? Ambos andam lado a lado, atrelado, mas eu preciso entender basicamente no que isso vai interferir no meu processo tradutório. Pense sobre isso. Falar sobre autoestima, falar sobre autoimagem, como eu me vejo, como os outros me olham nesse processo, traz interferência para a nossa produção oral. Você sabia? Sabia, no fundo sim, mas como ninguém comentou sobre isso, você carrega essas dores e essa preocupação como se fosse um grande fardo. Quero começar a refletir com você o seguinte: será que não carregamos grandes fabulações a respeito? Mentiras, estamos inventando, permitimos com que o nosso estado de tensão invente tanta coisa pra gente e acabamos acreditando nesse processo. Pois bem, orientações, anote, saia de casa bem resolvido consigo mesmo. Pois é, levante-se disposto, sabendo que hoje é o dia de trabalho, você vai encarar uma versão voz, acredite em você. Não acredite naquilo que disseram sobre você ou disseram contra você, mas acredite naquilo que você confia e sabe que é capaz de resolver e é capaz de desenvolver no processo tradutório. Às vezes acordamos meio mal-humorado com a briga que tivemos anterior, uma pequena discussão, ou bebemos demais durante a festa e agora temos uma ressaca. Que horror! Quanto peso que vai ser caminhado para esse ambiente de trabalho. Tente fazer isso de outra forma. Não leve com você. Deixe em casa. Essas sensações não poderão pertencer ao momento de atuação, porque você não percebe, mas poderá trazer influências muito pesadas, muito ruins no processo da sua produção vocal, da sua produção oral. Procure, no ambiente de trabalho, se envolver num lugar de concentração, onde você troque informações com seus colegas, onde você não seja interrompido. Minutos antes, faça exercícios onde a sua voz seja aquecida, onde a sua concentração esteja para aquele material e você não se envolva com influências externas. Por exemplo, imagina que você vai começar um processo de tradução, mas que minutos antes você resolveu sair para ir ao banheiro ou comer um lanche lá no coffee break e nesse momento você se depara com alguém que você não gostaria de ter se deparado. Essa pessoa faz comentários desagradáveis sobre a equipe, sobre o trabalho, sobre o palestrante ou mesmo sobre a sua vida pessoal. Quando você retorna para esse momento de tradução, para o ambiente, você já vem abalado, desestruturado, não é verdade? E não sabe por quê. Não permita que esse tipo de coisa aconteça. Falar sobre autoestima e autoimagem é entender também a sua limitação e a sua possibilidade. Esse entendimento faz com que o trabalho de parceria valha a pena. Permite com que você se desenvolva muito mais, com que a produção seja com mais excelência. Permitir que o outro possa fazer no lugar onde eu não consigo, onde eu não entendo, não sei muito bem aquela temática, não consigo desenvolver aquela área, eu passo para o outro, ou permito que o outro cause interferência positiva no trabalho da equipe. É entender que a humildade nesse processo faz toda a diferença.
Lembrar a autoestima, a autoimagem, é lembrar também sobre o código de conduta. O código de conduta existe porque pensaram sobre esses aspectos. Por exemplo, será que eu posso ir com uma roupa muito desconforme àquilo que preconiza o trabalho de tradução? Ela está totalmente estampada ou ela tem um corte onde não deveria, e aí o tempo todo então eu vou ficar cobrindo aquela situação que está desagradável, está me incomodando. Isso tira o foco da minha interpretação, me desconcentra. Então eu vou com um salto maravilhoso, vocês mulheres, né, vão usar um salto alto que você sempre quis, mas você sabia que aquele salto estava comprometido e de repente, no meio do caminho, na melhor das hipóteses, no meio do caminho, ele quebra. Como lidar com isso? Então agora eu tenho que correr atrás de uma substituição. E isso diante do ato tradutório, frente ao momento que eu preciso entrar em cena para fazer a tradução. Será que a tradução vai ser bem contemplada, vai ser bem efetuada? Pense sobre essa situação, porque a interferência faz com que a tua voz suma, o seu raciocínio seja completamente disperso daquilo que é esperado do processo tradutório. Criativo e criativa, enfim, chegamos ao tópico de número 5, oratória. Não menos importante, pelo contrário, com relação à proposta das nossas oficinas, é um tópico que nos chama bastante atenção, porque falamos sobre oratória. Oratória é exatamente a arte de você colocar todas as informações no mesmo ato, do mesmo processo tradutório. É agora a técnica. E eu quero dizer para você, curso, oficina de versão voz existe porque acreditamos que todos são capazes de fazê-lo. Não porque alguém nasceu com um dom sobrenatural. Talvez sim, alguém tenha uma inclinação para aquilo que é oratória, para esses aspectos, para esses pontos, e vão ser desenvolvidos com mais facilidade. Mas você não é impedido também de aprender, reaprender, ensinar e crescer nessa área. Portanto, a oratória é fundamental. Quando falamos de oratória, falamos aqui basicamente da maneira em que projetamos a nossa voz, como foi dito lá no início da nossa palestra, desse nosso encontro. Como que eu projeto, para quem eu projeto e quais são as influências para ela. Algumas pessoas já conhecem muito sobre a nossa fala e nos remetem ao colorido de voz. Pois é, colorido de voz é um termo utilizado para oratória, para a galerinha que estuda fono, voltado à produção oral, né, vocal, e nós nos apropriamos do colorido de voz. A propósito, o sinal é esse, ó, colorido de voz, ok? O colorido de voz é exatamente, como dito anteriormente, a forma com que essa voz é projetada durante o processo tradutório. Eu preciso entender, eu preciso fazer de maneira estética, agradável e eficiente esse colorido de voz. Às vezes não remete a nada, a coisa nenhuma, está preto e branco, está sem graça, sem vida. Nós chamamos de reto, colorido, não há colorido, a voz está sendo produzida de forma linear. E a voz linear é um dos aspectos, talvez o aspecto mais apresentado entre os cursistas, entre os nossos oficineiros. Mas existem outros e você, de repente, se enquadra em um e outro. Por exemplo, a voz sumindo. O nervosismo é tão grande, a tensão é enorme, que eu pego o microfone e a minha voz vai sumindo e de repente eu vou falando baixo. Por causa do meu nervosismo ou a minha vergonha, a timidez são aspectos que causam esse sumiço na voz. O nervosismo também pode causar um outro aspecto, que é a pessoa falar mais alto do que o esperado usando o próprio microfone. Ela já está gritando e ela não percebe como ela grita, né? Como que essa voz está sendo projetada num som desagradável, num tom desagradável naquele ambiente de versão voz. E era simplesmente porque está nervosa. E esse nervosismo causado pelo medo, na maioria das vezes, pelos fantasmas. Alguém está me vendo, alguém está avaliando, será que eu vou fazer direitinho? A pessoa está ali, então tranquilize-se, tente controlar, na verdade, a sua produção, o seu tom, então, para que ele não saia tão gritante. Um outro muito comum agora, e eu acho que a grande parte
da equipe feminina vai se identificar, ou se não, alguém que vem do interior do nosso país. É a voz cantante. Você interpreta, pega o microfone e aquela produção, bom, pelo menos para quem ouve, você dificilmente vai perceber. A sua voz está cantante, né? Bom dia! Que bom ter você aqui hoje. Nós vamos falar sobre educação de surdos. Será que eu estou vendendo ovos, né? Ou eu estou realmente produzindo a versão voz correta para esse sinalizante que está ali? Às vezes é discrepante, não funciona muito bem. Falar sobre a oratória é falar sobre a maneira com que eu respiro, a maneira com que eu projeto o meu corpo, como eu seguro esse microfone e como eu vou projetar eficientemente essa voz. Claro, envolve a língua portuguesa sempre, com coerência e coesão, mas a oratória me traz a responsabilidade de que eu posso terminar a frase, recomeçá-la, trazendo sempre conectivos que transformem isso de maneira coerente, coesiva, para uma boa versão voz. Criativo, criativa, esses são uns exemplos de muitos outros que você poderia pensar e se colocar nesse ambiente. A propósito, eu te convido a entrar nessa área com mais ousadia, mais coragem e treinando, porque o treinamento é fundamental. Preconizamos nos nossos cursos que você treine, não pare de treinar, pegue materiais disponíveis na internet ou pessoalmente proponha esse tipo de treinamento com um surdo ou com um colega intérprete que você conheça para ver até onde você consegue se desenvolver cada vez mais no processo de versão voz. Meu amigo intérprete, nós falamos sobre os 5 aspectos principais relacionados a um bom trabalho da versão voz. Fechamos com a oratória e eu quero lembrar a você que a oratória ela lida basicamente com 3 dimensões que fazem toda a diferença nesse processo. A primeira dimensão é a dimensão orgânica. Isso por quê? Porque estamos falando de um ambiente seguro, de um lugar onde você se sinta bem para fazer o processo tradutório e tenha um controle dessas emoções. A gente está falando de um lugar extremamente emocional, emotivo, né? E aí, esse lugar leva em consideração 3 dimensões. A primeira é a orgânica. É a maneira como eu me comporto biologicamente, ou como eu me encontro biologicamente. Pense sobre isso. Eu posso estar, de repente, com uma dor de cabeça muito grande, com uma dor de barriga, um nervoso, não enxergando muito bem. As dimensões biológicas levam em consideração todo tipo de aspecto da maneira do meu corpo se apresentar e interfere na minha produção oral, na minha produção da versão voz. A maneira como o meu corpo está vai interferir no processo tradutório. A segunda dimensão que nós prestamos muita atenção no processo de avaliação do material que chega para a gente, das orientações que damos aos tradutores, está ligada à autoestima e autoimagem, que é a dimensão psíquica. É uma dimensão ligada à subjetividade. É aquilo que dissemos anteriormente. Como eu encaro o processo de versão voz? Como eu estou comigo em relação aos outros? Será que eu consigo desenvolver um trabalho de boa parceria, independente do colega que vai dividir o serviço comigo, independente se eu tenho ou não afinidade com ele? Pensar sobre as condições psíquicas é entender mais uma dimensão que traz para mim uma possibilidade de análise e controle das minhas emoções no processo tradutório. E a terceira dimensão que nós discutimos na análise de todo o material é a dimensão social. Quais as implicações dessa dimensão? O que é a dimensão social? A dimensão social ela está ligada basicamente à cultura, à tradição, à religião, ideologia. Como eu lido com esses aspectos durante a tradução para a versão voz. Já que eu tenho a intenção de me colocar no lugar do outro e de fazer muito bem feito o que o outro faria sinalizando e agora eu trago para a versão voz, eu preciso considerar se essas dimensões ou se a dimensão ligada à cultura, ideologia, interfere na minha produção. E ela interfere de forma a deixar claro ou tendencioso. Preciso entender que eu sou neutro, eu sou a medida do possível.
é imparcial, neutro. Claro, Bakhtin vai discutir sobre isso e nós já ouvimos muito falar sobre a quase não neutralidade. Mas o que eu estou querendo dizer é que para a produção oral e a produção vocal, essas situações não podem interferir no produto que eu vou entregar para o meu cliente ou no produto a qual eu estou sendo submetido a fazer. Eu não posso, então, negar a existência desses fatores ou dessas características na dimensão social a ponto de prejudicar a minha produção para a versão voz. A voz reflete o dinamismo emocional e intelectual de um indivíduo, Piccolotto Soares. Você percebe, então, o grau de responsabilidade que trazemos com o ato da versão voz sendo bem feito, sendo bem produzido? É a maneira como me veem, é aquilo que eu sou. Há aquele ditado conhecido aí do pessoal que trabalha, né, com alimentos e dietas, que vai dizer que nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que falamos. Na versão voz, no ato tradutório, nessa visão profissional, eu sou aquilo que eu consigo projetar, aquilo que eu consigo produzir. Então temos que levar bastante a sério esse processo. Sério, seriedade, compromisso é diferente do medo. O que nós trouxemos aqui para vocês foram mecanismos e ferramentas para que você pudesse fazer escolhas de um lugar mais bem sucedido, de um lugar mais seguro, onde você tenha possibilidade de tramitar. Não possibilidade de desenvolver medo, desatenção, não, muito pelo contrário. Nós trouxemos aqui ferramentas que você analisa dentro de muito treinamento aquilo que você já consegue fazer com excelência, ou os erros que você já sabe que não podem ser cometidos. Pensar sobre a voz, a produção dela, o conhecimento dessa língua de sinais baseado numa cultura, numa imersão mais ampla nesse aspecto cultural, pensar nessa leitura de mundo da língua portuguesa de um modo geral e naquilo que você já traz consigo como background para ajudar na tua formação, no seu desempenho profissional para a versão voz. Bom, pessoal, foi um prazer enorme. É claro que a gente não consegue aqui trazer todos, né, os detalhes e pontos baseados na formação da versão voz, mas como prometido, ou pelo menos esperado para nós, para quanto equipe que trabalhamos, é dar a você as condições mínimas desse trabalho, para que ele seja desenvolvido com dignidade, com mais tranquilidade. Esse o nosso interesse. Faça uso dele. A propósito, siga-nos nas redes sociais, tá bom? Vai ser um prazer poder divulgar aquilo que temos de novidade, os cursos que já temos em andamento, e você sendo o nosso aluno, o nosso cursista, o nosso criativo e a nossa criativa. Vai ser um prazer enorme te receber. Eu quero, inclusive, deixar aqui o compromisso. Você que está assistindo esse ciclo de formação de modo atemporal, né? Para esse ano de 2020, para esse período que nós estamos vivendo aí no mundo inteiro, eu quero deixar até o mês de novembro. Essa promoção ela vai ficar disponível para você que usa o Instagram. Coloca lá no seu story. Eu sou um criativo, eu sou uma criativa e quero fazer o curso de versão voz das Rô Traduções. Marca a gente no story, quando nós vermos, você vai ser contemplado com 30% de desconto do valor do nosso curso. Dá uma olhada na nossa plataforma, está disponível aqui no link que você pode ver, e vai ser um prazer enorme receber você que faz parte aí da central carioca de intérpretes de Libras, tá bom? Então, assim, um prazer enorme ter estado aqui. Novamente eu agradeço ao pessoal da coordenação que entrou em contato, que solicitou. Para nós é uma honra poder ter contribuído. Eu espero que contribuímos um pouco com o seu crescimento profissional, com seu desenvolvimento para a versão voz. Esse é o nosso prazer. Nós só estamos aqui por isso, porque acreditamos no trabalho do intérprete de língua de sinais e que ele deve ser cada vez melhor, mais qualificado. Até lá, a gente se encontra, então, criativo e criativa. Faça bom proveito desse ciclo de formação, porque na minha época não tinha. E olha que prazer poder colaborar com esse momento. Um grande abraço, a gente se vê lá.